São Paulo e Botafogo fecharam mesmo uma troca entre Newton e Ferrarese? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre a chance de uma reviravolta na negociação entre São Paulo e Domingos Duarte. Tudo sobre Brasil e Escócia. Tem também briga por audiência na televisão brasileira, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre a noite de gala de Vinícius Júnior, um dos principais atletas dessa Copa do Mundo. Com Messi, Haaland, Mbappé e Cristiano Ronaldo aparecendo e bem, dá para dizer que o Vini também tem deixado excelente impressão. Foi dele, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória contra a Escócia por 3-0 na noite dessa quarta-feira. Dessa maneira o Vini já tem 4 gols marcados, 1 assistência e ele foi eleito o melhor da seleção nas 3 partidas que o Brasil disputou até aqui. 3-0 do Brasil não poderia ter sido melhor. Primeiro pela melhor atuação da seleção brasileira nessa Copa. Depois pela volta de Neymar, que entrou a 14 minutos do fim, não conseguiu brilhar, mas enfim, vai ganhando seus minutos e pode ser protagonista na reta final da competição. Outra coisa super importante, o Brasil conseguiu ficar à frente de Marrocos, ou seja, na primeira colocação do grupo. Brasil e Marrocos com 7 pontos, Marrocos venceu o Haiti por 4-2, dessa maneira o Brasil terminou com 6 gols de saldo acima do Marrocos. E a primeira colocação na chave vai permitir que a seleção continue em New Jersey em frente, no primeiro mata-mata da próxima fase. Uma seleção que não a Holanda, a tendência é de Suécia ou Japão. Os times se enfrentam nessa noite. Se der Japão, o adversário vai ser o Japão. Se houver empate, Brasil e Japão. A única chance de ser um Brasil e Suécia é se a Suécia vencer os japoneses na noite dessa quinta-feira. Partida marcada para a próxima segunda-feira, às 2 da tarde. Queria destacar também outros jogadores que tiveram boa atuação na seleção brasileira nessa quarta-feira. Gostei da atuação do Alisson, que chegou sob desconfiança, o goleiro da seleção foi bem quando exigido. O meio-campo com Paquetá e Bruno Guimarães funcionou, na minha opinião, extremamente bem. Bruno Guimarães com 2 assistências, chegando bastante na área adversária. Matheus Cunha, outro bom jogo e mais um gol marcado. E o Ryan, que virou a opção para o lugar do Rafinha, também conseguiu jogar bem mais do que na partida contra o Haiti. Aos pouquinhos o Brasil vai se acertando e deixando a impressão de que pode ir longe, especialmente se não tiver adversários extremamente pesados pela frente. Quero falar sobre o caminho da seleção brasileira até uma eventual final. A primeira colocação da chave, na teoria, garante um trajeto menos complicado para o Brasil. O Brasil estreia no mata-mata na próxima segunda-feira, às 2 da tarde, contra Japão ou Suécia. A chance de a Holanda ser a adversária do Brasil é muito pequena, isso só ocorreria se a Holanda conseguisse perder sua partida contra a Tunísia, marcada para essa quinta-feira. A Tunísia é o grande saco de pancadas do grupo, a Holanda tem tudo para ganhar e ganhar bem. Japão será o adversário do Brasil se vencer a Suécia ou empatar. A Suécia vai ser adversária do Brasil se vencer a seleção japonesa. Mas Nicola, quais serão os próximos adversários? Você que está em casa precisa torcer urgentemente para que no confronto entre França e Noruega, marcado para esta sexta-feira, a França não perca para a Noruega. Esse é o único cenário que jogaria a França para a chave do Brasil, e aí teríamos possivelmente um Brasil versus França já nas oitavas de final, no segundo mata-mata. Esse seria o pior dos cenários. Então, a obrigação de todos nós é torcer para que a França vença ou empate com a Noruega. Dessa maneira, a França fica em primeiro, a Noruega em segundo, a França vai para um lado da chave e a Noruega passa a ser opção de adversário do Brasil para as oitavas de final. O Brasil vencendo Japão ou Suécia deve ter pela frente, se tudo correr dentro da normalidade, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. Nas quartas de final pode pintar uma Inglaterra ou México. México que venceu mais uma vez a República Tcheca 3-0 na noite dessa quarta-feira e terminou pela primeira vez em sua história com 100% de aproveitamento na fase de grupos, 9 pontos conquistados. Numa semifinal, o Brasil pode ter Argentina ou Colômbia/Portugal. Há uma indefinição sobre o primeiro colocado do grupo de Portugal. Se Portugal vencer a Colômbia, fica em primeiro e pode cair nessa chave, enfrentando a Argentina nas quartas. Se não, poderemos ter um Colômbia e Argentina nas quartas. Ao que tudo indica, França e Espanha, os grandes favoritos ao título, devem ficar do outro lado da chave, enfrentando o Brasil apenas numa eventual final.
E existe uma chance de reviravolta no caso do Domingos Duarte, zagueiro português que pertencia ao Getafe e interessa ao São Paulo. Foi o primeiro a contar para vocês sobre as tratativas. O Tricolor chegou a anunciar que desistiu da contratação do Domingos Duarte por falta de acordo financeiro. Pois bem, o atleta, que está livre no mercado e tem 31 anos de idade, recebeu proposta do Olympiacos da Grécia, mas antes de bater o martelo por lá, quer escutar uma última oferta do São Paulo. Domingos Duarte tem a intenção de jogar no Brasil. Ele ouviu as melhores referências do país e também do São Paulo, do Cédric Soares, seu ex-companheiro de seleção. E diante desse cenário, o São Paulo foi convidado a fazer uma última oferta para tentar se aproximar daquilo que o Domingos Duarte pede. O fato de estar livre no mercado permite ao Domingos Duarte exigir salário, direitos de imagem e luva, que é o pagamento pela assinatura do contrato. O São Paulo alega não ter capacidade financeira para grandes investimentos nesse momento. E essa última oferta do Tricolor pode se basear num salário um pouco menor nessa temporada, com aumento das luvas a partir de 2027. O fato de Arboleda ter sido reintegrado ao elenco diminui um pouco a vontade do São Paulo em buscar zagueiros, mas ainda existe uma vaga em aberto. Vocês vão lembrar que o Matheus Doria havia pedido para deixar o São Paulo depois de uma série de ameaças que ele e sua família receberam depois de uma falha dele em jogo do Tricolor. Importante registrar que Fábio Cardoso, outro zagueiro português, esse de 32 anos de idade, foi sugerido ao São Paulo. Esse atleta pertence ao Sevilha, mas desde que se mudou para a Espanha não conseguiu vingar. Foram só 5 partidas na última temporada. Contrato entre Fábio Cardoso e Sevilha se encerra em 2028. Você, torcedor do São Paulo, acha que o time ainda precisa de mais um zagueiro? Apesar da permanência do Arboleda, use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Para repercutir uma informação que surgiu nas redes sociais e agitou torcedores de São Paulo e Botafogo. É verdade que Tricolor e Fogão já fecharam a troca em definitivo de Newton por Ferrarese? Newton é um volante formado na base do Botafogo, Ferrarese zagueiro venezuelano/argentino que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Botafogo. Os times tentam há semanas um acordo para essa troca em definitivo. O grande ponto é que o Newton tem valor de mercado inferior ao do Ferrarese. São Paulo chegou a sonhar com 6 milhões de euros pelo Ferrarese e o Newton vale hoje entre 3 milhões e meio e 4 milhões de euros. No primeiro momento, o São Paulo exigia que essa diferença fosse paga em dinheiro. O Botafogo alega não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. As partes, a partir daí, passaram a negociar a possibilidade de o Ferrarese deixar um percentual futuro de uma venda para o São Paulo. O Botafogo teria um percentual menor do Ferrarese, deixando o valor de uma venda futura para o tricolor paulista. Mas ainda não há acordo, embora vários jornalistas já cravem que a negociação está perto de ser concretizada. Conversei com gente do São Paulo e também com o João Paulo Magalhães, que é o presidente da Associação do Botafogo. Ambos admitiram que as tratativas existem, que o negócio deve acontecer, mas que ainda não dá para cravar o acordo. Faltam detalhes importantes que ainda podem inviabilizar o negócio. O fato de ambos quererem a negociação deve fazer com que essa coisa aconteça. Mas o martelo não foi batido, pelo menos até agora. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, volto para informar vocês. Beleza? Só para completar sobre o São Paulo, nessa quarta-feira o Tricolor, de forma oficial, confirmou o retorno de Arboleda reintegrado ao elenco depois de um pedido de desculpas públicas. O Arboleda chegou a falar em depressão, justificando sua ausência por um mês nos treinos do São Paulo. Ele viajou pro Equador. Se quiser opinar sobre o tema, fica à vontade, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o São Paulo adiou a definição por um executivo. As tratativas com Edmilson, ex-jogador do clube, da seleção e também agora dirigente, não avançaram. São Paulo ofereceu o cargo do Rui Costa ao Edmilson, que pediu alguns dias para pensar. E diante dessa indefinição, o presidente Jair Macias decidiu colocar Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, e Felipe Carvalho, advogado do clube desde 2020, para tocarem o departamento de futebol, pelo menos até o fim dessa semana, enquanto busca-se outras alternativas. Cheguei a ouvir de uma pessoa do São Paulo que há muito tempo o clube não parece tão mal administrado quanto atualmente. Ninguém tem a mínima ideia de quem toma as principais decisões. A Rimacês tem pouquíssimo conhecimento sobre futebol. Rafinha tem baixa autonomia dentro do clube, ou tinha pelo menos até essa definição do fim de semana. E o Felipe Carvalho, que eu citei agora há pouco, era alguém que até então só cuidava da questão envolvendo contratos e questões burocráticas. A verdade é que a Rimacês acabou atendendo ao pedido de conselheiros para demitir Rui Costa sem ter um plano B. Mais um movimento extremamente esquisito do presidente tricolor. Só para completar, registrar que o São Paulo também reintegrou Arboleda ao elenco principal.
O Arboleda acabou fazendo um pedido de desculpas públicos através de um vídeo divulgado nas últimas horas. Nesse vídeo, o Arboleda admite que tomou a decisão de ir para o Equador por causa de uma depressão. Abre aspas para ele: faz uns meses que venho passando por um mau momento pessoal. Não tenho nada contra a diretoria, meus companheiros e torcida. Estava passando por um momento de depressão e ninguém sabia disso. Me fechei sozinho no meu quarto. Deixa eu só colocar uma coisa importante por aqui, até porque depressão é uma das doenças mais sérias da humanidade. Será que o Arboleda estava tão deprimido assim, a ponto de, ao chegar ao Equador, ser filmado por algumas vezes, ao lado de amigos dançando, curtindo e badalando, enquanto o São Paulo o esperava por aqui sem ter notícia dele? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que você achou dessa reintegração de Arboleda ao São Paulo? Fala, turma, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizados do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do São Paulo. Desde já agradeço demais a sua colaboração com o nosso conteúdo, combinado? Porque nesta quinta-feira, agitada demais, com muita informação, estamos já chegando no fim do mês de junho. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo, se inscreva no canal.